Então, eu quero apresentar aí para vocês que estão entrando agora. A Candice é uma psicóloga, é uma gerontologista, é assim? E uma Gerontologista. pesquisadora. Ela tem uma página aqui linda no Instagram que chama Beyond Age, é assim? Beyond Age. E nessa página a Candice traz temas super interessantes, sempre falando sobre a velhice, falando sobre a idade. Ela traz temas muitíssimo interessantes e também com convidados muito interessantes. Então, eu gostaria de convidar vocês, depois eu vou deixar o endereço da tua página para as pessoas entrarem. Então vamos lá, né, Candice? Vamos falar desse tema aí que é o envelhecimento, né? A gente tem muito assunto ainda para falar, ainda tem muitas pessoas que vão entrar, mas vamos começar. Por que que esse tema envelhecimento está atualmente tão aquecido, né? As pessoas parecem que estão se preocupando um pouquinho mais com o tema. E o que que você, que é uma pesquisadora, você que lida diariamente com esse assunto, o que que você pode nos dizer a esse respeito? Por que que as pessoas estão se preocupando? Então, Ana, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui com você, Eu que te agradeço com aceitar o seus. meu convite. Imagina, sempre um prazer aqui com seus seguidores e poder falar desse tema que é um tema que agora que está começando a pegar um pouco mais de tração e está começando a ter um pouco mais de visibilidade, graças a Deus, mas basicamente por um fenômeno que a gente está passando, que a gente chama de transição etária, né? Transição demográfica, mas do ponto de vista de idade. Então, o Brasil é um país que sempre, né, todo mundo dizia que era o país do futuro, né? O Brasil é um país jovem. E o Brasil, nos últimos anos, ele deixou de ser um país jovem. A gente já tem uma grande parte da população que tem mais de 50 anos. E essa transição a gente fez de maneira muito rápida. Então, muito rapidamente, o percentual da nossa população que sempre teve um percentual muito grande jovem e de criança, agora, e principalmente nos próximos 30 anos, a gente vai ter um percentual bastante grande, significativo de pessoas que têm mais de 60 anos. Hoje a gente já tem, né, 20% da população, quase que 25% da população que já tem mais de 50. Mas em 10 anos, esse percentual, essas pessoas vão ter 60. Então, a gente vai ter um percentual ainda maior. Então, de 25 a 30% da população, que significa basicamente 3 vezes a população de Portugal. Imagina isso, é como se a gente tivesse 3 vezes o tamanho de Portugal, hoje no Brasil, tendo mais de 60 anos. Então, por isso que está pegando um pouco, as pessoas estão começando a falar sobre isso, porque nesse período, Ana, o que aconteceu é que a gente envelheceu rápido como país, porque a gente teve acesso a políticas de vacinação, mortalidade infantil diminuiu muito. Isso era um grande motivo de expectativa de vida baixa no passado, porque muita gente não sobrevivia até os 5 anos de idade por todas as doenças que a gente conhece, pólio, sarampo, e com as vacinas se erradicaram as doenças infantis. Então, a expectativa de vida, a partir do momento que você passa da infância, você consegue viver até mais tempo. O SUS, com todos os seus problemas que ele tem, mas ele tem uma vascularização no país, ou seja, a gente tem unidades básicas de saúde, de serviço básico de saúde, no Brasil inteiro. São poucos os países que têm isso. Então, é um atendimento que pelo menos tira as pessoas das questões mais difíceis de saúde. Então, com tudo isso, a população está envelhecendo, está tendo mais tempo de vida. A gente ganhou quase que 30 anos na expectativa de vida no último século. Então, o século passado eram 47 anos a expectativa de vida. Claro que muita gente chegava aos 80, aos 90, mas era um percentual muito pequeno da população. E agora, a média da população tem uma expectativa de 76 anos, expectativa de vida de 76 anos. Quem nasce hoje tem a possibilidade de viver até 76 anos. E isso aumentando, né? Claro que com a pandemia a gente vai ter aí um impacto, Mais porque a gente reduzida, né? reduzido e a gente supostamente vai perder alguns anos aí dessa expectativa, que é o que está se calculando no momento. Mas a gente cresceu muito do ponto de vista
de expectativa de vida. Então as pessoas estão começando a olhar para isso com mais cuidado, mais carinho, porque a gente não tem políticas públicas, a gente não tem um suporte social, governamental, que vai ajudar a gente a envelhecer de uma maneira tranquila. Então, se faz urgente que a Você gente fala, você fala envelhecer fisicamente ou envelhecer dignamente? envelhecer dignamente. Fisicamente, a gente não tem escapatória, a gente vai, se tudo der certo, A a gente gente não vai tem envelhecer. escapatória, mas eu percebo que hoje as pessoas, por exemplo, uma mulher de 50 anos é um jovem, né? Se cuida, vai para academia, tem uma boa alimentação e tudo mais. Eu me lembro, minha mãe com 50 anos era uma Uma senhora, senhora, sim. E senhorinha, do ponto né? de vista de comportamento, é isso que você está falando. A gente, por informação, por uma melhor alimentação, por acesso a muitas coisas, a gente está envelhecendo de uma maneira muito diferente do que as nossas mães, nossos avós envelheceram. Até por uma questão cultural também, né? Antes as pessoas trabalhavam muito em casa, agora existe um trabalho híbrido, você trabalha em casa, mas você tem muito contato com gente de fora, ou você trabalha, tem uma carreira fora de casa e além disso cuida da casa. Então, todas essas movimentações culturais, sociais, foram fazendo com que a gente tenha uma nova maneira de envelhecer, né? E agora tem estudiosos muito interessantes que estão trazendo esse conceito de adolescência na maturidade, que é a segunda adolescência, que é exatamente o que você está falando. Entre os 45 e os 70 anos, você tem essa chance de viver uma segunda juventude, porque você ainda tem vigor, você ainda tem, a sua cognição está tinindo, funcionando, você ainda tem muita vitalidade, você tem sim desejo de fazer muitas coisas, muitos sonhos, que é diferente de antigamente, que com 50 e poucos anos você era avó e você achava que você tinha cumprido sua tarefa. Hoje tem muita gente se reinventando aos 50, né? E isso é muito interessante. Com certeza, eu não tenho dúvida, não. Tem muita gente que aos 50 anos ainda está num 50, 60, né? Está num 70. pique. Tem 70 que está 70. arranjando um namorado, que está entrando na faculdade, que está no grupo de coral do bairro. Tem muita gente vivendo essa segunda adolescência. E por que que se fala que é segunda adolescência? Porque você tem também a combustão de hormônios, né? Da mesma forma que você tem na adolescência, na maturidade você tem a menopausa, a andropausa, que também é uma mudança hormonal bastante interessante, mas você tem Olha, mais experiência, tem repertório, e isso é diferente. eu acho assim, envelhecer é uma coisa que é para todo mundo, o corpo envelhece, né? A gente vai perdendo um pouquinho, mas se você se atualizar, se você procurar, né, viver o momento que você está vivendo, você não é. Desculpa, vou pegar. Uma aguinha. Quando a gente se atualiza, eu acho que você não envelhece tão rapidamente. Não é? Eu acho que hoje as pessoas precisam se atualizar. Não pode parar no tempo. Se aposentou, ficou na frente do sofá vendo televisão, aí sim, aí acaba adoecendo e morrendo. Mas se você se atualiza, procura estar sempre com os assuntos em dia, até para você conversar com as pessoas mais jovens, porque senão você não tem diálogo. É exatamente isso, Ana, porque o que a gente percebe nas pessoas que estão com 80, com 90, com 60, 70 e que estão envelhecendo bem, de forma positiva, gratas por aquele momento que elas estão vivendo, olhando sempre o lado do copo cheio, ao invés de olhar com pessimismo perante a vida. Ou seja, essas pessoas elas têm uma coisa que é comum em todas elas, que eu gosto de chamar que é o quociente da curiosidade. Muitas vezes a gente fala que a gente precisa do quociente emocional, quociente intelectual, muito tem se falado sobre o quociente espiritual que a gente precisa desenvolver. Mas eu tenho visto que o quociente da curiosidade, ou seja, a sua capacidade de se interessar por aprender novas coisas, de se reinventar, se colocar no lugar de principiante, mesmo tendo 60, 70, 80 anos, e dizer sobre isso eu não entendo e eu quero aprender mais. Quando você se coloca nessa situação, você sempre tem conexão com outras pessoas, você tem assunto, você tem interesses em comum. Ah, E isso faz a pessoa ter essa mentalidade fresca,
né? Independentemente da idade dela. Porque como a gente conversou, a mentalidade, a postura de velho tem em qualquer idade. Tem velho de 20 anos, tem velho de 15. Quanto adolescente velho que tem? Adolescente que fala assim, eu não quero aprender isso, ou eu não quero me misturar, ou isso é muito chato, isso é muito... Isso é uma postura enrijecida, é mentalidade fixa que a gente chama, né? Então, essa mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade de curiosidade, isso pode ser, a gente pode cultivar a qualquer idade. Com certeza, eu acho que tem que ter interesse, né? Você tem que se interessar, porque às vezes você vai conversar com um neto, você vai conversar com um filho, adolescente, os assuntos são outros. Se você não se atualiza, você fica fora. Você não consegue manter um diálogo com ninguém. Né? Fica aquela pessoa chata que só fala de remédio, de médico, de empregada, de filho e de doença, não é? Aí fica de aquele doença, né? não é? Total, exatamente. É isso que eu sempre digo que a gente tem que estar construindo o nosso velho ou a nossa velha hoje. E a gente está Com decidindo certeza. hoje que velha que eu quero ser, né? Que tipo de idosa, que tipo de velha eu quero ser quando eu tiver os meus 80, os meus 90. E é isso que eu escrevo muito na minha coluna, que é a velha que eu quero ser, né, na minha página, que são lembretes para eu realmente ter essa mentalidade de, até quando eu precisar de uma ajuda, ou até quando eu tiver num momento que fisicamente eu não tenha tanta autonomia, que eu seja uma pessoa fácil de cuidar, que eu seja uma pessoa fácil de ser monitorada. Porque imagina a gente passar por um momento de falta de autonomia e ainda ter dificuldade porque ninguém quer cuidar da gente, porque a gente é chato, né, mala. Imagina, Exatamente. terrível. Terrível, não quero isso. É aquilo que a gente falou, né? Às vezes você fala assim, coitado, aquele velho, aquela pessoa velha, está rejeitado pela família, rejeitado pelos filhos. O que é que essa pessoa construiu no decorrer dos anos? É isso. Não é? Por que que hoje ele é um velho que ninguém quer ficar perto, uma velha que ninguém quer ficar perto? Porque existem velhos gostosos, né? Eu Muito. já atendi, Candice, pessoas de 80 e poucos anos, que é uma delícia conversar, pessoas que trocam, pessoas que têm uma inteligência, uma sabedoria. Então, é aquele velhinho gostoso de você bater papo, né? E tem outros que a pessoa some. Não quero visitar aquela tia chata, não quero visitar a avó, não sei quem, porque a pessoa construiu isso no decorrer dos anos. Infelizmente, é essa a realidade, né? É uma construção de uma vida. Isso que a gente tem que entender, que esses anos a mais que a gente ganhou de expectativa de vida, a gente tem que pensar como é que a gente quer viver esses anos. Eu quero viver esses anos relembrando o meu passado, como eram os bons tempos na juventude. Eu vou viver de maneira nostálgica ou eu vou viver o meu hoje? Aproveitando o que a vida pode me trazer hoje nessa etapa de vida. Então, essas são coisas que a gente precisa psicologicamente, mentalmente, já ir se preparando. Porque filho nenhum, neto nenhum, tem prazer de ficar em quem só está fixado em um momento que não existe mais. Falar de coisas que não existem mais e não ter nenhum interesse pelo que está acontecendo hoje. Não tem nenhum interesse, não tem nenhum desejo de aprender sobre o que está acontecendo hoje. E isso é muito, e é isso que a gente vê muito, né? Eu estava te contando. As pessoas me perguntam, mas como é que faz para não envelhecer e virar um ranzinza? A gente tem que não ser ranzinza hoje. A gente tem que não ser pesado hoje. E a gente tem que se acostumar a ir tratando a vida com leveza, né? É entender, né? A juventude hoje, a meninada hoje é diferente do tempo que você foi criada, que eu fui criada, né? É super diferente. Então, a gente tem que se adequar também à linguagem deles, não ficar só criticando, porque hoje é tudo diferente, né? Se eu aceite ou não aceite, você vive na época deles, né? Você Exatamente. pode não aceitar, mas tem que conviver, fazer o quê, né? E existe essa troca, o que a gente chama essa troca intergeracional, ela é muito necessária. Ela é muito gostosa quando você consegue aproveitar o melhor de cada geração. Quando você consegue aprender com o seu neto, mas o seu neto também escuta um conselho seu. Quando você está falando com o filho te ensina alguma coisa, mas ele também sabe que da altura da sua idade, da altura da sua experiência, você tem coisas relevantes para ensiná-lo.
Quando tem essa troca, independentemente das gerações, tem um ganho para todo mundo. Quem aqui não tem uma experiência com um avô, com uma avó e tem essa saudade daquele momento de poder ter ficado junto? Essa experiência a gente guarda para sempre. Essa troca, quando ela existe no campo afetivo, no campo intelectual, ou no campo de afeto mesmo, faz uma diferença na vida das pessoas, isso marca. Eu sempre digo que minha avó é sempre estrela dos meus escritos e das minhas lives, mas minha avó tem 97, e assim, para mim é uma honra, um luxo poder estar com ela. Faz um ano que eu não a vejo por causa da pandemia, mas a minha avó é uma pessoa fácil de cuidar, gostosa de cuidar, uma pessoa que positiva, tudo que você fala para ela fala, não, tá ótimo, tá bonito, tá bom, sempre com um olhar muito generoso a respeito das coisas. E minha avó era uma mulher muito demandante, exigente quando era mais nova. A gente falava, putz, como que vai ser, né? Hoje, ela meio que foi soltando as coisas, foi ficando leve, foi se portando menos, sendo menos picuinha com as coisas. E ela é uma pessoa fácil de ser cuidada, tem Que bom para 97 ela, né? anos. Bom Que para bom ela, para ela. bom para quem está perto, né? E isso faz uma diferença na vida da pessoa. Então, assim, minha avó é uma pessoa que a gente quer ter perto, não é uma pessoa que você não quer ir, não quer ir ver, pelo contrário. Com certeza, uma delícia, como eu te falo, tem pessoas, tem velhos que são uma delícia de conviver, e tem velho chato, né? Velho ranzinza, porque não aceita o momento, apesar, viu, Candice, que às vezes o velho é um pouco discriminado, né? Muito. Assim, não é? Na rua, pelas pessoas, o velho é um pouco discriminado. Eu não gosto, por exemplo, os jornalistas, quando eles estão se referindo a uma pessoa mais velha, aquela idosa, naquela idosa, como assim aquela idosa? Aquela senhora, aquele senhor. Senhor, Eu senhora, acho tão aquela pejorativo falar pessoa. aquela pessoa, aquela idosa, né? Parece que é um ET, né? Que já se aposentou e não serve mais para nada, não é? Sim. Isso é muito chato por algumas pessoas que parece que não respeitam, né? Existe, isso é muito importante o que você falou, Ana, porque existe esse preconceito etário, que também é um preconceito, é o mais novo de todos os preconceitos que a gente tem lidado aí ultimamente. É um conceito recente, que é o etarismo, né? Muito agora está começando a se falar. Mas a questão da discriminação por idade acontece muito no âmbito profissional, porque depois que a pessoa faz 50, 55, aí as empresas sempre estão contratando os mais jovens, né, os millennials, as gerações mais jovens. E esse preconceito, ele, a partir do momento que ele acontece do ponto de vista profissional, ele pode esbarrar em vários outros preconceitos. Preconceito social, então, essa pessoa, quando ela perde o trabalho, quando ela não se sente mais útil ou se sente mais ouvida onde ela está, isso desencadeia uma discriminação psicológica, social, ela vai se sentindo menos útil, e isso vai desencadeando um tipo de envelhecimento que é o que a gente não quer, que é o envelhecimento que não é saudável, né? Que é a senilidade, né? A senescência é o envelhecer normal, é o envelhecimento, mas de maneira normal. A senilidade é quando você já vai aí envelhecendo fisicamente, mas você vai acrescentando doenças. Então você vai se degradando em outros aspectos, né? Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então, o preconceito ele é um grande gatilho para tudo isso e a gente tem que estar atento, porque a gente sempre, sem perceber, a verdade é que todos somos preconceituosos, em níveis diferentes e com questões diferentes. A gente precisa estar muito atento a que tipo de preconceito a gente tem, para a gente não causar a discriminação. Porque aí a discriminação já é o preconceito em ação, que foi o que eu aprendi essa semana. Quando você discrimina e você segrega, você está pondo em ação o preconceito. Então, é muito importante que a gente possa estar atento e pensar que tipo de preconceito eu tenho. Que coisas não me descem e que eu preciso estar atenta para não causar discriminação. E a discriminação com o idoso, com a pessoa de mais idade, acontece, às vezes, muitas vezes, sem a gente perceber. Quando a gente é atendido numa loja, e daí a gente fala, essa daí não vai entender o que eu quero. Ou quando a gente mesma se sente muito feliz, quando alguém fala, nossa, você não parece a idade que você tem. Você, nossa, Candice, tem 47, você tem cara de 40. A gente está sendo idadista, a gente está sendo preconceituosa. Então quer dizer que alguém que tem 47 tem uma cara pior do que a nossa?
Não, a gente tem que parecer a nossa idade, mas na melhor performance da nossa idade. A melhor versão da Estou nossa bem idade. apesar da idade, né? Estou bem com a minha idade. Mas aí, você está falando do sentimento de não utilidade. E quando isso acontece na família? Aquele sentimento de não utilidade, né? Porque assim, eu tenho filhos casados, né? E cada um tem sua vida, né? Cada um tem seus amigos, constituiu a sua família, e a pessoa que já criou os filhos e tudo mais, tem que ter a sua própria utilidade, a sua própria vida, para não se sentir inútil, né? E principalmente quando a pessoa não trabalha. E essa utilidade, às vezes, acontece quando os filhos precisam da mãe para cuidar do neto, da avó, né, para cuidar do neto. Então, a pessoa é útil até um determinado momento. Uhum. Quando chega né, numa outra fase da vida, ela começa a ter um sentimento de inutilidade. E aí, como fazer isso? Essa sensação do útil ou não útil, ela também tem a ver com a história de vida, né, Ana? Então, assim, com a sua biografia, o que você está fazendo ao longo dos seus anos, das suas décadas. Cuidar de um neto é algo muito temporário, se a gente pensar do ponto de vista frio, é um período onde a criança demanda mais cuidados e, como diz o ditado africano, é preciso, né, uma comunidade inteira para criar uma criança. Nos primeiros anos de vida, você precisa da mãe, você precisa de ajuda em casa, se você trabalha, você precisa ainda de uma infraestrutura maior. Só que essa criança cresce, né? Essa criança também vai para a escola, depois ela vira adolescente, e isso acontece com os próprios pais, quando ela já quer mais ficar com os amigos do que ficar com os pais. Mas da mesma maneira que essa construção emocional acontece com os pais, também acontece com os avós. Eu vejo muitos netos e avós que constroem uma relação que, independentemente deles terem 15, 12, aquele momento que eles passaram juntos, que eles tiveram essa conexão, a conexão foi tão verdadeira que eles continuam se falando. É outra maneira de cuidar, é uma outra forma de cuidar. Mas da mesma forma que com os pais. Não dá para pensar que essas crianças vão ficar em casa. Os pais também vão passar pela sensação de ninho vazio em algum momento, quando os filhos saem de casa. Claro. Então, a sensação de utilidade, eu acho que passa por essa percepção do qual é o meu papel aqui hoje. Meu papel de avó, de dar esse cuidado, mas eu sei que esse papel é temporário. E o que mais eu quero fazer da minha vida depois? A minha vida tem este momento, mas ela não pode ser o alicerce da minha vida e da minha satisfação emocional, afetiva, tá alicerçado em só um pilar. Por isso que eu falo que o preparo para a longevidade, ele tem que estar, é uma arquitetura que a gente precisa construir. A gente precisa ter vários pilares. Na hora que o físico falhar, como é que vai estar o meu afetivo, o meu cognitivo? Minha cabeça vai estar boa? Quando o meu cognitivo falhar, o meu afetivo, os laços que eu construí com a minha família vão estar firmes, né? Quando eu passar por crises, perder pessoas que eu amo, quando eu perder amizades, porque a pessoa se mudou, porque a pessoa adoeceu, porque a pessoa se separou, como que vai estar a minha habilidade de construir novas relações, de fazer novas amizades? Ou a gente acha que vai ter só os amigos que a gente fez lá no colegial, na faculdade e, bom, acabou o estoque de amigo, não me interessa mais conhecer ninguém. A gente tem que pensar que a gente precisa de muitos alicerces para nos firmar durante esse período da longevidade. E enquanto a gente está ativo cognitivamente, afetivamente, fisicamente, é hora da gente ampliar esse nosso, quase como se fosse uma caderneta de poupança, sabe? As pessoas acham que longevidade a gente precisa só pensar na parte financeira. A parte financeira é muito importante, a gente sabe. Mas a parte afetiva, a parte cognitiva, eu preciso estar, como você disse, aprendendo coisas novas para eu poder ter novos amigos, para eu poder ter companhia, para eu poder ser chamada para ir para viagem com as minhas amigas. Se eu contar exatamente as mesmas histórias, quem vai querer ficar comigo? Né? Então, e a parte espiritual é um dos grandes alicerces também, independentemente de você ter uma religião ou não, mas você acreditar no mundo que você não é tangível, você ter fé em algo que você não vê, você se apegar a coisas que você não consegue ver, são exatamente nos momentos de crise
que essa parte, esse pilar espiritual também vai te ajudar, de conexão consigo mesma, de conexão com algo superior, né? Cósmico, energético, religioso, de qualquer natureza. Mas é aí que você também tem esse outro grande pilar importante, que você precisa também alimentar. Então, ao longo dos anos, a gente precisa pensar quais são os tijolinhos que a gente quer construir para a gente não estar dependendo simplesmente dessa relação, por exemplo, com o neto. Porque senão nossa utilidade, nossa sensação de utilidade, ela fica muito restrita. E quando isso se vai, a gente acha que nossa utilidade acabou. E isso não é verdade. Ó, veio uma perguntinha aqui, porque aqui no Instagram fica difícil ficar lendo, né, as perguntas que tem, mas já me trouxeram uma pergunta aqui da Valéria Carneiro. Ai, Como então nós podemos, como podemos estimular o quociente de curiosidade em alguém? É possível que a iniciativa venha de um terceiro e não da própria pessoa? eu acredito. Eu acredito que venha. Eu acho que, óbvio, se você conseguir plantar isso desde muito cedo e você fazer parte da sua identidade ser uma pessoa curiosa, isso é meio caminho andado. Mas se a pessoa está num momento de apatia, que ela não se interessa por outras coisas, a gente tem que começar o nosso trabalho investigativo, que é: tem alguma pessoa que esta pessoa que está mais apática, ela tem uma relação, ela tem um afeto, ela tem uma conexão especial? Isso pode vir através desta pessoa. E pode ser uma pessoa que seja historicamente parte da vida da pessoa, ou não, pode ser às vezes um professor de música, ou um professor de algum exercício físico, ou uma pessoa que ela não conheça. Por exemplo, ela assistia a algum programa, que esse programa a estimule em alguma coisa, e essa pessoa gosta daquele apresentador ou daquela coisa, é uma maneira de você começar a ter pistas do que interessa essa pessoa. E aí você começar por aí, conseguir construir um caminho de instigar esse momento de curiosidade. A curiosidade é difícil, você não pode falar para a pessoa ser curiosa, ela precisa querer ser curiosa. Mas o gatilho para Exatamente. isso pode vir de conexões afetivas. E essas conexões podem vir de várias formas. Pode vir através de um programa de televisão, de um filme que desperte isso, ou pode vir através de alguém que está lá, o fisioterapeuta, alguém da família, um vizinho, um neto. E isso pode acontecer, porque essas relações. Tem um filme muito bacana, que não é novo, mas que vocês devem se lembrar, que se chama Os Intocáveis. Que é Uhum. exatamente sobre um tetraplégico que estava absolutamente fechado, não queria falar com ninguém, emocionalmente indisponível. E quando chega um cuidador para ele, um enfermeiro cuidador. E esse enfermeiro cuidador, ele traz um novo mundo para ele. Ele faz essa pessoa ver a própria vida de uma outra perspectiva. Então, e era uma pessoa que ele não conhecia, mas ele criou um laço afetivo muito rapidamente, né? Então, esse filme eu acho que é uma boa inspiração para isso. Legal, muito bom. Eu acho que o pior é que eu vejo, né? Eu acho que é o medo de todas as pessoas, é a dependência na velhice, né? Você ter que depender de alguém fisicamente, financeiramente, eu acho que isso é o pior que pode acontecer, eu acho que isso é o medo de todas as pessoas. Às vezes a pessoa se prepara, até financeiramente, mas acaba adoecendo e acaba tendo que depender da família ou de um cuidador, eu acho que isso é o pior, né? A cabeça da pessoa, se ela não for muito bem preparada para isso, a pessoa acaba ficando desmotivada de tudo, não quer saber de mais nada. Então, não adianta você querer estimular se a pessoa também não procura, né, mudar o pensamento ou se interessar por alguma coisa. É difícil, né? A É gente fala, difícil. mas é difícil. Na prática é muito difícil, Ana. Eu acho que isso toca em um outro ponto que a gente conversou antes também, quando a gente se falou sobre essa live. A gente tem uma dificuldade, principalmente no Brasil, na nossa cultura, que é muito. A gente não gosta de desagradar as pessoas, a gente não gosta de ser polêmico, a gente sonha com o dia que a gente é amado por todo mundo, que ninguém pode não gostar da gente, né? A gente tem muita dificuldade em lidar com opiniões
não favoráveis à nossa pessoa. É muito difícil lidar com isso. Só que é muito importante a gente ter conversas que são tidas como duras ou difíceis com os nossos familiares. Isso faz parte da intimidade. Criar intimidade, ser íntimo de alguém é você poder tocar em assuntos que não são tão agradáveis. E o nosso conceito de intimidade, a gente acha que intimidade é só amor, é só intimidade sexual, intimidade afetiva, é só na parte boa, gostosa. Mas intimidade também tem uma parte que é a parte desagradável. Se a gente não puder falar de algo que nos aflige, que nos atormenta, com pessoas que a gente ama, com quem que a gente vai falar? Então, ter conversas difíceis ao longo da vida e falar, olha, você se tornando essa pessoa, você sendo inflexível, você sendo dependente de mim, nesse nível, a gente precisa projetar como isso vai ser daqui 5 anos. Isso é uma conversa de casal. Como isso vai ser daqui 10 anos? O que você espera de mim? Você me ama de verdade? Você quer me ver numa situação de codependência, onde eu não tenho vida e você também não vai estar feliz com isso? Essas conversas são muito difíceis, mas elas são extremamente necessárias. A gente tem essas conversas com os nossos filhos. A gente não empurra os nossos filhos para a vida. Você precisa estudar, você precisa arranjar um emprego, você precisa fazer exercício, você precisa comer melhor, você precisa ter melhores amigos. Quando a gente está numa vida a dois, ou quando a gente está envelhecendo, a gente precisa exercitar esse músculo das conversas difíceis. Porque a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma geriatra maravilhosa, sensacional, ela fala, essas conversas difíceis, quem tem a coragem de romper essa barreira, vai poder se beneficiar de momentos de intimidade como nunca antes foi tido. E que isso muitas vezes, infelizmente, acontece num leito de morte. Poderia ter acontecido 20 anos antes, poderia ter acontecido em momentos onde todos estavam gozando de saúde. Mas isso muitas vezes acontece no momento, no leito de morte, que a pessoa fala, eu não gostei da maneira que as coisas aconteceram, poderia ter acontecido diferente, me perdoa por isso, ou eu te amo mesmo assim. E aí a gente deixa para falar isso nos nossos últimos momentos de vida, e se a gente falasse 20 anos antes, a gente poderia ter aproveitado uma relação 20 anos, né? Ou ter dado um passo a mais de intimidade nesse sentido. Mas é muito duro a gente sair do nosso lugar de proteção, né? De dar esse passo, de ter essa conversa. E essas conversas transparentes, eu acho que a mais difícil é quando você fala em morte, né? Você fala, eu quero ser cremada. Não fala nisso, não fala em morte. Para, vamos mudar de assunto. E aquela conversa chata, desagradável, assim, uma vez eu acho que até vi isso numa live sua, onde é que está a chave do cofre? Quanto você tem no banco? Você tem dívida? Quantas pessoas adoecem? Essa semana mesmo eu atendi uma moça, uma senhora, o marido com 57 anos, pegou Covid e morreu, né? Foi entubado e ficou muito mal no hospital. Ela falou, eu não sei nada, ela estava desesperada. Ela é uma cliente que, já minha cliente há muito tempo. Ela falou, não sei, eu descobri que ele tem 4 contas em 4 bancos diferentes, eu descobri que ele tem seguro, agora na empresa dele, ele não delegava, todo mundo está perdido porque era só ele que fazia tinha uma determinada função. E ela falou, eu não sei nada da vida do meu marido, isso é muito ruim. Por que, né, não dividir com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai? Com os filhos, né? Contar suas questões. Eu tenho dinheiro em tal banco, eu tenho dinheiro aplicado, eu tenho uma dívida, enfim. E é difícil você chegar e conversar, né? Porque dá a impressão que você quer que a pessoa morra. Exato. Ou então fazer um testamento, né, Candice? Fazer um testamento, ou fazer um usos e frutos. Eu me lembro que há anos atrás, muitos anos atrás, a minha sogra, meu sogro reuniram os filhos e dividiram os bens, tal casa vai ficar para fulano, tal casa para fulano, mas foi uma choradeira, foi assim um horror naquele dia, assim, sabe, uma tristeza, mas eu acho que é a realidade da vida, a gente tem que, né, que pensar o que pode me acontecer amanhã.
Então, é um tema difícil, não é? Não, e Ana, o que você está falando, eu sempre digo, a gente tem esse tabu, né? A gente não fala de morte, a gente tem essa religiosidade, eu não sei de onde a gente traz essa coisa de não falar sobre possibilidades. A morte não é uma possibilidade, é uma certeza, a gente só não sabe quando. O fato é que esse tabu de falar de morte, ele deixa as pessoas, deixam famílias, é isso que você está dizendo, em situações muito difíceis. Então, a gente não precisa falar de morte, mas a gente pode falar de plano de longevidade. Porque um mal súbito ou alguém falecer pode acontecer a qualquer idade. Com 30, com Claro. 40, com 60, com 90. Então, o que seus sogros fizeram foi um ato de amor pela família. Eu Sim, sempre vejo assim, um ato de amor e de responsabilidade. Por quê? Quando tudo isso está resolvido e eles em vida e totalmente sãos, né, do ponto de vista cognitivo, ou seja, não tem demência, ou seja, eles estão tomando a decisão que eles, em sã consciência, estão tomando. Isso é um ato de amor, porque na hora que acontecer deles irem, né, você, além de ter que lidar com o luto, você tem que lidar com a parte burocrática. Isso é muito, muito difícil. É é, muito chato. O inventário não é bacana para ninguém. Você, além de lidar com a perda da pessoa, você tem que lidar com uma série de questões burocráticas. Às vezes, descobrir coisas que você não sabia a respeito da pessoa. Né? E muitas vezes não é só conta, às vezes tem outras coisas mais difíceis. é, E aí, você ter uma pastinha na sua casa, onde seus filhos conheçam e falam, eu tenho na minha casa, eu falo, olha, aqui tá o seguro de previdência, aqui tá as coisas do carro, tá tudo etiquetado. Se alguma coisa acontecer, você tem uma pasta lá que você consegue se virar. Eu acho que isso é menos dor de cabeça para quem já está passando por uma situação difícil emocionalmente. Então, ter a sua pastinha com a sua senha, óbvio que isso com segurança e em quem você confia, deixar claro. confiar isso É para um uma filho, realidade, não para uma é? É uma amiga. realidade. Claro, você não adianta você ficar. Eu não quero ver, não quero falar sobre o Vai assunto. É acontecer. uma realidade da vida. Ó, E tem mais pode, uma pergunta. não, Pode e só falar, para pode terminar, falar. e pode acontecer, inclusive, de você não morrer, né? Assim tão rápido, mas pode acontecer de você ser acometido por uma demência, ou de você ter algum tipo de coisa que pode te acontecer que você não está em sã consciência, ou que você tem tanta gente que está com depressão, com burnout, com essa síndrome de exaustão. Gente, é muito importante as pessoas saberem onde estão suas coisas, onde está sua carteirinha de plano de saúde, é, Claro, né? Quem é seu médico? Quem que te cuidou da última vez? Onde estão seus últimos exames? Quem foi a última pessoa que te consultou? Você tem terapeuta? Poxa, telefone da sua terapeuta. Então, tudo isso é muito importante, sabe, para um planejamento. Quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de planejar longevidade, a gente está falando de vida, a gente não está falando só de morte. A gente está falando de deixar um legado de vida. E isso é muito importante. com certeza. Ó, tem uma perguntinha aqui, da Ana Amaral. Podem comentar sobre essa parte espiritual? Minha mãe sempre detestou religião e hoje, com 64 anos, ela está indo na igreja. Acho curioso. Ai, Ana, é curioso. Na verdade, quando a gente pega a teoria antroposófica de Rudolf Steiner, né, que fala dos setênios, ele fala que cada 7 anos da nossa vida a gente tem um desafio e uma conquista, né? Então você vai lá do 0 ao 7, 7 a 14, 14 a 21, você vai. E assim, no meio da vida você consegue essa independência, né? A sua grande estrutura. Primeiro, os primeiros setênios da vida é aprendizado, construir repertório. O meio da vida é solidificar, não, como se faz isso? Trazer solidez, vai, para essa estrutura sua de carreira, família, ou seja, você Estabilizar. estabilização, exatamente. Então você quer ter solidez, com a expectativa de que você vai viver uma vida plena, estável ao longo, né, dos outros anos, ou quando você se aposentar, que também é um mito, a gente já sabe que isso não vai acontecer. Mas o fato é, quando você vai chegando, quando você já fez toda essa estrutura, quando você já tem seus netos, seus filhos, você tem esse ninho vazio e você tem mais tempo para estar conectada com você, porque pensa a gente mesmo, Ana, a gente está nesse corre o dia inteiro de escola, criança, trabalho, falar com cliente. A gente tem poucos momentos de autoconexão.
Se a gente consegue meditar uma vez por dia, é uma glória, mas assim, a gente tem poucos momentos que a gente consegue se conectar com a gente mesma, de respirar e falar assim, como foi meu dia, o que que eu agradeço, eu sou grata pelo quê, o que que eu quero me melhorar. Então, esse momento de autoconexão, ele é raro quando você está na lida, quando você está nesse momento de se concentrar em produzir, criar, fazer tudo. Quando você vai chegando nos seus setênios, do último ato de vida, dos 63, 70, 77, você começa a ter mais espaço, você começa a ter mais tempo, de maneira muito prática, você tem mais tempo livre. Só que também esse tempo, você começa a querer dedicar esse tempo para alguma coisa. E você quanto mais você vai chegando perto, passou da metade da vida, essas coisas vão fazendo mais sentido para você. Você vai começar a entender, você começa a entender que esse lado espiritual, ele é importante você nutrir. Você começa a entender que há maneiras de você ajudar as pessoas, você ajudou cuidando do neto. Mas depois que seus netos saem, que estão na faculdade, seus filhos estão cada um com a sua vida, eu escuto muito dos meus sogros e da minha mãe, dos meus pais, tô rezando por vocês. Essa é uma excelente maneira deles ajudarem a gente, seguirem ajudando a gente à distância. Então, uma maneira dessas pessoas que já passaram dos 50 continuarem nos ajudando, nos fortalecendo, isso é ancestral. Os mais velhos sempre rezam, orientam e guiam, fazem essa guiança da gente, das gerações futuras. E chega um momento da vida que a gente não tem mais aquela disposição de estar ajudando fisicamente, mas a gente está ajudando e ancorando a nossa família espiritualmente. E talvez sua mãe esteja chegando nesse ponto. Então, ir para a igreja talvez seja esse momento dela de se conectar e de fazer essa conexão de longe com vocês, de rezar por vocês, de rezar pela família dela, de agradecer a vida dela. Então, eu acho ótimo. Também pode ser, estou aqui, estou pensando, também pode ser, a pessoa está falando, ó, já estou indo embora, né? Já está chegando a minha hora. Já estou chegando, deixa eu pedir perdão, deixa eu fazer minhas pazes com Deus. Comigo. Vou pedir perdão de tudo que eu fiz, do que eu não fiz. Pode ser isso, né? E essa coisa de você estar menos, nos últimos setênios, o que o Rudolf Steiner fala é que a nossa curva biológica, ela vai ficar em decadência, porque em algum momento seu corpo vai realmente perdendo toda a potência. Mas a sua curva espiritual e emocional, ela só cresce até o final da vida. Então é lindo a gente pensar que a gente, infelizmente, nessa sociedade, a gente é focado muito no físico. Mas essas pessoas que passaram dos 50, se desapegaram do corpo, não estão mais preocupadas se elas vão estar, tipo, cabelo perfeito, sem rugas. Elas começam a desenvolver esse outro lado, elas começam a ter muita felicidade. Saiu um estudo agora recente da felicidade em formato de U. Você é muito feliz no começo da vida, muito pouco feliz no meio da vida, e começa a ser feliz depois dos 60 de novo. Por quê? Porque você se desapega. Você começa a se desapegar dessa parte material e começa a se conectar com outras partes, sua parte cognitiva, sua parte espiritual, para os que conseguem fazer essa curva, né? Então, é uma chance. E aí você está muito menos apegado com o material e mais apegado. Será que a Ana caiu? Tá me escutando, Ana? Estou te escutando. Ah, beleza, porque pareceu aqui que você estava... Está escutando os cachorrinhos latindo? Estou escutando, estão animados. Estão animados. É da minha vizinha, tem um monte de cachorro, então essa hora eles começam a latir. Então, não sei se eu respondi, mas, Ana, eu acho que é isso. Ela está indo mais para o lado não material. Ela está começando a se conectar com esse outro caminho dela daqui para frente. Tem uma pessoa aqui, eu não sei o nome, ela falou, minha neta de 11 anos desenhou meu velório. Foi tão tranquilo e simples. Olha isso. Olha só as conexões. Aí, então, depende muito de como você lida com isso, né? Se você fala, ai meu Deus, mas se você vê isso de uma forma bonita, tanta gente já está começando, que aí você falou, o testamento vital, ele hoje é extremamente importante, agora na época do Covid muito se falou sobre isso, de você realmente começar a colocar os seus desejos de vida. O que você quer que seja respeitado, caso você não consiga responder por você em algum momento. Então, dizer como você quer ser tratado. Eu não quero ser reanimada, eu quero ser cremada, eu não quero ser enterrada. Eu quero que não façam velório, vão lá e tipo, vai para algum lugar e abram vinho em meu nome. Isso são todos desejos de vontade que a gente pode, desejos antecipados de vontade que a gente pode deixar por escrito isso para os nossos filhos. Não tem mal nenhum nisso.
Nós falamos do velho dependente e do velho, da pessoa que chega numa certa idade e ainda é responsável por pagar a conta de filho, por tomar conta de neto, é aquela pessoa que já passou dos 60, 70 e ainda é útil, mas é útil por Financeiramente. interesse, por interesse, Financeiramente. financeiramente. Assim, Ana, isso é o que mais acontece, tá? 66% das pessoas, dos aposentados no Brasil, ainda seguem trabalhando. Isso é dado. Então, eles seguem trabalhando por quê? Isso não é uma questão de desejo, é porque sim, precisa complementar a renda da aposentadoria. E essas pessoas, elas têm ainda um papel de contribuição nos lares ainda muito, muito importante. Então, é muito comum a gente ver que, muitas vezes, o idoso ele vem para a casa dos filhos porque a aposentadoria dele contribui com aquele lar. Ou os filhos ainda estão na casa do pai porque ainda não conseguiram, enfim, avançar na carreira. Isso acontece muito, é muito frequente. O que eu vejo disso, e quando eu converso com pessoas que estão nessa situação, eu sempre digo que se é uma situação inevitável, que ela seja, no mínimo, de alguma forma produtiva do ponto de vista afetivo para os dois lados. Se isso é inevitável e se essa ajuda ela precisa acontecer para que as duas famílias elas se ancorem, né, a família do filho e a família ainda do pai, e que ainda são essa família que ainda de alguma maneira simbiótica esteja ali, eu sempre recomendo que se aproveite de maneira pelo menos afetiva essa dependência, que é uma dependência que não é voluntária, eu acho que ninguém está ali porque quer nessa situação, mas que ela possa ser de alguma maneira que possa existir troca e que essa troca seja justa. A troca não necessariamente precisa ser financeira, mas a troca ela tem que acontecer. Se você é responsável ainda financeiramente, o que você ganha aí com isso do ponto de vista afetivo? Como essa pessoa que é dependente financeiramente pode te ajudar com outras coisas na casa? Podem te ajudar a resolver problemas na casa, podem te ajudar com coisas para você. A troca precisa ser justa. Não necessariamente a troca acontece no nível financeiro, mas sempre tem que ter gente dando e recebendo dos dois lados. Então, isso é muito importante a gente estar atento. Se eu estou contribuindo de maneira financeira, o que eu posso receber de outra forma? Já que a troca financeira ela não é justa, como é que eu consigo ajustar e deixar isso justo nos outros âmbitos da vida? De companhia, de ajudar em coisas na casa, de afeto. Como é que essa troca pode ser positiva? Porque lá no final, eu acho que precisa ser positivo. Precisa de alguma forma ser positivo. De alguma maneira, porque senão isso é muito pesado. E daí a ajuda financeira ela vai virar muito mais um karma do que uma possibilidade de interação. Vai virar muito mais uma angústia, uma tristeza, ou um acúmulo de mágoa, de cobrança, sensação de não reconhecimento, do que uma ajuda. Então não vira uma ajuda, né? Vira quase como uma prisão, porque se a pessoa depende de você, o que você pode Uma fazer por ela? obrigação, né? Vira uma obrigação, né? Como é que você que já passou por essa situação, como é que você acha que as pessoas podem chegar nos mais velhos, no pai, na mãe, e, e tocar nesse assunto morte, tocar nesse assunto é, onde estão suas coisas, como lidar com as suas coisas, sem melindrar a pessoa, sem Olha, chocar a pessoa. porque para a pessoa pode ser um choque, falando, poxa, você já está me enxergando como perto, estou com o pé na cova? Não, não é isso. Eu acho que tem várias maneiras, de novo, depende muito da pessoa, do estilo dessa pessoa. Se ela é aberta para falar com alguém de fora, se ela é aberta para escutar alguma coisa. Às vezes é uma reportagem que você manda para a pessoa para ela escutar, e aquilo sobre testamento vital. Alguma palestra que fale sobre isso e a pessoa fale, poxa, é verdade, eu posso pensar. Tem pessoas que são abertas a isso. Tem outras pessoas que não vão ser abertas a isso, e aí eu sempre digo que a gente também pode ser exemplo. Então, eu acho que um jeito de fazer com que a minha mãe fizesse exercício, eu falei, eu não consigo mobilizar minha mãe eu sendo sedentária. Então, muitas vezes eu ligava para minha mãe e falava assim, não posso falar agora, mas depois eu vou te ligar porque eu estou indo para minha aula de ginástica. Então, eu preciso fazer. Você já levou sua velha para andar hoje? Eu estou indo levar a minha.
Então, eu sempre provoquei nesse sentido, mas porque os meus pais dão abertura nesse sentido. Então, dar o exemplo e dizer, olha, mãe, essa aqui é a minha pasta, aqui estão todas as minhas senhas e eu queria que você ficasse com uma cópia. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você está doente? Não, não estou doente, mas eu gostaria que você soubesse que eu estou fazendo isso, porque se algo me acontece, você tem, minha filha tem. Então, talvez isso desperte nela o pensamento, bom, se minha filha que tem 21 anos a menos que eu está fazendo isso, por que eu não vou fazer? Então, eu também preciso me cuidar. Então, eu acho que a gente tem que pensar se a gente quer pelo exemplo. Uma maneira sutil, né? Uma maneira Se a gente sutil. quer por um filme, se a gente quer por um livro que a gente dê, se a gente quer que alguém comente com ela. A gente precisa entender qual que é o perfil dessa pessoa com quem a gente quer falar para a gente entender qual que é a melhor abordagem. Então, eu acho assim, a pessoa não precisa ser velho para pensar no futuro. Não. Todos nós, né? Você que é jovem, tem que pensar o que eu quero para o meu amanhã, né? Como construir isso quando você já tem 50? Como você vai construir o teu amanhã? Que Então, dicas você dá? então, as decisões hoje, Ana, eu comecei a me despertar muito para esse tema porque eu comecei a conviver com os meus pais envelhecendo. E é muito diferente você ver uma mãe, um pai que tem potência de vida, que trabalham, que fazem um monte de coisa, eles começarem a passar por limitações. Sejam psicológicas, sejam afetivas, sejam físicas. E aquilo foi me despertando. Eu já tinha essa relação com a minha avó muito próxima, então eu tenho a sorte de conviver e ver a minha avó, ter assistido a minha avó envelhecer, né? Eu não convivo diariamente, mas eu fui testemunha do envelhecimento da minha avó. Então, eu acho que assim, esse preparo, quanto mais tarde a gente começa a pensar nisso, menor é o nosso recurso. É como essa poupança. Se eu começo a pôr moedinha com 70, eu tenho menos moedas do que se eu tivesse começado com 50 ou com 40. Então, essas moedinhas, elas não são só dinheiro. Essas moedinhas são autoconhecimento, essas moedinhas são perdão, essas moedinhas são amigos. A gente tem recursos, a gente tem poupança para a longevidade de várias naturezas. Então, é esse ecossistema que a gente forma em torno da gente, esse ambiente que a gente vive, é que vai ditar se a gente vai ter uma qualidade de vida boa ou não, ao passar do tempo, né? Com o passar do tempo. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Mas nunca é tarde para começar. Isso é muito importante. É melhor a gente começar hoje do que não começar nunca. Então, faz um scan aí, um raio-x nos seus amigos. Quais são os seus amigos que te movem para frente, que você dá risada gostosa, que você encontra com eles e você, quando volta desse encontro, você tá leve, encontro, mesmo que seja virtual, né, gente? Porque na pandemia a gente sabe que tá difícil de encontrar. Então, assim, mesmo virtualmente, pessoas com quem você fala o telefone, que depois que você sai do telefone, você fala, ai, como é bom falar com essa pessoa. Essa é a lista de amigos que você tem que ter. A gente, a qualquer idade, a gente tem permissão, e principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente tem autorização para a gente eliminar a gente da nossa vida que não nos traga esse sentimento positivo. A gente não precisa mais ficar gastando energia, tempo com gente que não te dá liga, gente que não te traz prazer, que não te deixa mais leve. A gente tem o dever de fazer isso, né? Então, Escolhas, né? Escolhas. A gente tem o dever de olhar para as nossas finanças e falar, bom, se eu vou viver até os 80, 90, 100, como é que eu quero me organizar? Eu preciso de mais uma bolsa? Ou eu preciso de mais um par de sapatos? Certeza. Ou se eu preciso, eu vou comprar um que eu quero muito, mas eu vou pegar tudo que tem no meu armário, tem 5 que eu não uso, e eu vou passar da linha, vou passar para outras pessoas. Porque tudo aquilo que está parado também nos aprisiona. São mais sapatos para a gente limpar, são mais sapatos para a gente levar no sapateiro. Ou seja, são horas de vida que eu estou perdendo com coisas que não me agregam. Então, agora, o jogo que está valendo é onde eu quero gastar minhas horas de vida. Com experiência ou com peso? Com experiências ou com obrigação? Então, eu sempre falo, a partir de um determinado momento da vida, a gente precisa decidir se a gente quer milhagem ou bagagem. Bagagem vai dar trabalho, vai dar peso. Ou eu quero ter uma mala de mão para eu poder ir para onde eu quiser do ponto de vista de experiências, né? De estar com meus amigos, falar com gente que eu gosto, estudar, aprender sobre coisas que eu nunca aprendi, fazer um exercício que eu nunca me peguei fazendo, dançar, sendo que eu nunca me pensei
aprendendo esse tipo de dança, que eu quero ainda fazer? Fazer a minha listinha do que eu quero e com base nessa lista de desejos eu voltar e revisar minha vida, meus amigos, minhas finanças, minha saúde, né? Minhas relações. Como é que eu quero tá firme para eu também não envelhecer de uma maneira enrijecida, uma maneira dura, magoada, amarga, que isso acontece muito, né? Quando a gente deixa esses desejos vão ficando aí ao longo da nossa vida e a gente foi largando e a gente está preso numa bagagem, né? E essa milhagem nunca chega, a gente não tem tempo de usufruir dessa milhagem. Os valores vão mudando, né? Eu disse, eu acho que vai chegando um determinado momento da vida, você vai exatamente o que você falou. Para que eu preciso de tanta bolsa? Para que eu preciso de tanto sapato? Para que eu preciso comprar coisa carésima? Os valores vão mudando. A gente começa a pensar de uma outra forma. Né? E você começa a fazer uma seleção do que você quer. Porque eu acho assim, você começa a se permitir a não se obrigar a fazer coisas que você não quer mais. Não quer, Não não tem quer mais mais tempo. isso. A Em gente termos de vida. teve que muitos anos, até esse momento de construção que a gente conversou, que você tem que ter, né, uma base sólida, a gente teve que muita coisa, muita coisa. Então é o momento que a gente tem que se perguntar e fazer essa possibilidade da gente reeditar a nossa vida, de fazer essa curadoria, de olhar e falar assim, um curador de obra de arte, quando vai fazer uma exposição, ele olha para a vida do autor, do artista, e fala assim, quais são as obras que eu vou expor? Eu não vou expor tudo, eu vou expor aquelas que fizeram, que marcaram a trajetória daquele artista. E aí, com isso, eu conto uma história. A gente tem que ser esse curador da nossa vida, de olhar e falar assim, que memórias eu quero guardar, que relações eu quero manter, que objetos na minha casa fazem sentido, que outros objetos eu não faço, não faz o menor sentido. Toda vez que eu olho para esse vestido, me lembro daquela festa que eu detestei. Por que eu tenho esse vestido? Pra que eu guardo esse vestido? Ah, foi caro. Que vá ser útil na vida de outra pessoa. Ele não precisa estar no meu armário, me gastando tempo para eu limpar, fazer outras coisas. Então, esse olhar de desprendimento, ele ajuda muito nesse momento de envelhecimento. Tem muita gente, né, tem um movimento grande nos Estados Unidos que eles falam que é de minimalismo, que é o downsizing, onde as pessoas estão indo para apartamentos menores exatamente porque elas não querem ser escrava de cuidar da casa, elas querem pôr a mochila nas costas e viajar aos Estados Unidos e conhecer lugares novos. Então, elas não querem ter que pagar gente para limpar, cuidar de uma casa enorme, ter a manutenção, a conta e tudo mais. A pessoa quer ter um celular que tenha Wi-Fi e quer estar livre para viver Está esses tudo bom. anos. Não precisa ser o de última geração, né? Que te dê liberdade. Liberdade. Exatamente. Você que é uma pesquisadora, você que lida diariamente com isso, o que mais você pode nos ensinar? Porque tudo que você falou assim, é muito interessante, mas você lida diariamente com isso, você entrevista pessoas interessantes. O que você pode contar para a gente do teu trabalho, das tuas descobertas? Olha, são muitas coisas que eu acho que esse entendimento de longevidade ele é muito recente, até porque a gente começou falando isso na live. A gente não falava muito disso, a gente não queria saber muito disso. Uma coisa que eu sempre digo é que quando a gente viaja, e eu gosto de fazer esse paralelo, quando a gente viaja para um destino novo, que você vai passar férias, você nunca pisou naquele lugar, você quer saber tudo do lugar antes de sentar lá, de entrar nesse lugar. Você compra o livro, o guia de turista. Você fala com pessoas que já foram para esse lugar para poder falar que restaurante que eu vou, onde que eu fico, onde eu me hospedo. Você tem uma curiosidade. Para que que você aprende sobre esse lugar? Porque você quer fazer daquela experiência a melhor experiência. Para que quando você chegue lá fisicamente, você possa ter a melhor experiência usufruindo daquilo. A velhice é um destino. Ela é um lugar que a gente vai chegar. Sim ou sim, a gente querendo ou não, né? A menos que aconteça alguma coisa muito trágica antes. Sim. Mas ninguém tem interesse, ninguém quer saber sobre esse destino. E isso causa uma das piores experiências. Quando eu não quero saber o que acontece quando se envelhece, quando eu não falo com pessoas mais velhas da minha família, quando eu não tenho interesse em falar com os meus avós, com os meus pais, eu só estou evitando saber de algo que vai me ser muito útil lá na frente. E lá na frente a gente vai se arrepender de não ter tido esse contato. Então, uma sociedade como a nossa, que pergunta tudo para o Google,
e não pergunta para os livros, não pergunta para os sábios da família, está perdendo enormemente uma chance dessa relação intergeracional e dessa conexão com quem já viveu mais que a gente. Então, e a gente, né, que tá com 47, eu tô com 47, você tá com outra idade, se a gente não mostrar que veio, e se a gente não levantar essa bandeira de que sim, a gente sabe muito, sim, a gente tem muita coisa a aprender, e a gente se colocar nesse meio termo de eu tenho experiência, mas eu também quero aprender, a gente não cria essas conexões. Então, do que eu tenho visto de pessoas que estão envelhecendo de maneira positiva, da melhor maneira possível, são pessoas que estão nesse lugarzinho aí, de ser experientes a ponto de saber o que elas querem. Então, assim, eu já sou velho o suficiente para saber o que eu quero. Mas também sou velho o suficiente para saber que eu ainda tenho muito que aprender. E que o melhor que pode me acontecer é morrer aprendendo. Que eu consiga aprender até meu último dia de vida. Então, isso faz uma diferença enorme na postura. Nossa, isso é muito bom. Eu acho que envelhecer é você parar no tempo, você parar de aprender, você parar de se interessar. Ó, É quem não tem aqui, mais sonho, né? Quem não tem mais sonho, quem não tem mais desejo pela vida. Então, a gente tem que aprender, primeiro, curiosidade sempre, né? O que interessa? Não é possível que nada no mundo não te interesse. Não é possível que, com tudo acontecendo de novo, não tenha nenhum tema que te desperte curiosidade. E também esse desejo de alguma coisa. A gente tem que seguir desejando coisas. A gente tem que seguir desejando amigos, desejando uma vida boa, desejando prazer. A gente tem que ter prazer até o último dia, gente. Reclamar menos e agradecer mais. Eu acho que isso é o fato de você agradecer, eu tenho saúde, enfim, agradecer pelo que tem, não importa o que. Ó, tem uma pessoa que, o Homero Santos, ele falou que ele sugere um livro, O Valor do Tempo. Ai, Não sei se você conhece. O autor Eduardo Gianetti. Você conhece? Eduardo Gianetti eu conheço muito, mas não conheço esse livro, Homero. Bem-vindo aqui. O Valor do Tempo. O Valor do Tempo. Muito boa dica e vou colocar na minha lista aqui da curadoria dos livros. Acho excelente que a gente possa ir fazendo também nossa biblioteca. Você também recomenda sempre filmes, né? Eu vejo sempre filmes interessantes, que é para a pessoa pensar, né? Para a pessoa refletir. Filmes que trazem uma reflexão da vida. Isso é muito interessante também. Porque isso é uma coisa, né, que a gente precisa aprender também. A gente se cobra muito de tipo, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que gostar de ler, todo mundo tem que gostar de, não sei, arte, ou todo mundo tem que... A gente não tem que nada, a gente tem que entender qual que é a melhor maneira da gente aprender. Eu sou uma pessoa muito visual. Sou uma pessoa muito... a parte estética e visual me atrai muito. E eu percebi que eu aprendo muito por vídeo, eu aprendo muito por filme. Eu, às vezes, assisto um filme e eu faço meu diário, que eu anoto um monte de coisas que eu... Tem falas dos filmes que ficam na minha cabeça durante muito tempo, porque, muitas vezes, eu posso também. Então, eu acabei refletindo no Beyond Age o que eu sou. Eu adoro assistir filme. Eu tenho a Natália Dornelas, que é uma cinéfila também. Ela me ajuda com todas as dicas de filme. E muitas vezes ela assiste muito mais filme do que eu. Mas eu vejo que a parte visual me ajuda a aprender e a refletir. Tem gente que faz isso com os livros. Tem gente que lê e a leitura traz essa reflexão. Gente, eu acho que a gente não tem que fazer nenhum tipo de pressão, né? A gente precisa entender por onde a gente aprende. Às vezes a gente aprende mais numa conversa com um amigo. Às vezes a gente aprende mais num vídeo. A gente às vezes aprende mais por música ou por arte. O importante é a gente seguir aprendendo. O importante é você saber o que é que te faz bem, né? Exato. Parar, porque assim, tem muita gente que só fica na frente da televisão vendo essas notícias diariamente horríveis que a gente vê. Então, desligar a televisão para notícias e ligar a televisão ou o YouTube, ou tanta coisa interessante que a gente pode aprender. Hoje, de graça na internet. E tem gente que fala, eu não sirvo mais, já estou velha para mexer com a internet. Gente, a internet é a próxima língua, é um novo idioma. Se a gente não... Você não precisa ser hacker, mas você saber ligar o YouTube ou ligar o Facebook, isso te conecta com seus netos, com a sua família. Com essa história da pandemia, que, né, as pessoas se restringiram, não pode sair de casa, é fantástico você poder mexer num computador, ou mesmo no celular, e assistir um filme, ver um documentário, ver uma coisa interessante, ou fazer até um curso, né?
Eu acho que isso mudou a vida de todo mundo e daqui para frente vai ser assim. E poder estar Hoje, em contato com qualquer pessoa do mundo ou qualquer estado do Brasil, que antes a gente não podia. Às vezes agora tem muito curso que tem gente da Paraíba, do Sul, que você jamais poderia encontrar numa sala de aula. E agora você pode encontrar numa sala de aula virtual. Maravilhoso. Né? legal. Então, eu acho que é isso, né? O nosso tempo já está em cima da hora, já te falamos 1 hora, foi uma delícia conversar com você, foi muito Obrigada, bom Ana. você ter aceitado o meu convite, foi um tema muito enriquecedor, eu acredito que as pessoas aproveitaram bastante, agora eu vou colocar no YouTube, vou colocar também no IGTV, para que quem não pôde assistir, assista, né? Porque vale a pena. Você, com teu conhecimento, só enriqueceu essa noite. Tá bom? Obrigada, Muito Ana. Para mim é um obrigada. prazer poder estar aqui com você e aprender com você, porque também eu te sigo e acredito muito em numerologia. Tenho fé nisso aí também. A numerologia ajuda muito, muito. Muito. É um instrumento que vale a pena, acho que a gente se conhecer através da numerologia. Nada que coloque a gente submetido, eu acho que é bom, mas tudo aquilo que nos engrandece, que nos ajude como instrumento, é sempre válido conhecer. Com Então, certeza. agradeço muito o seu convite. Deixa o endereço da tua página. Deixo. Vou deixar aqui nos comentários. Posso? Pode, claro. Apesar que, quando eu desligar, quando a live caiu, os comentários não vão aparecer. É Beyond, soletra para mim, é B, para as pessoas entenderem, é B. B-E-Y-O-N-D.age, A-G-E. Mas é esse perfil que vocês estão me seguindo aqui, que eu entrei com ele pela live. Então, é fácil de me achar também. Tá bom? Então, assistam sim, entrem na página da Candice, porque tem sempre assuntos deliciosos, tá bom? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui. Imagina. E até uma próxima, tá Até. bom? Obrigada, Ana. Obrigado, pessoal, que esteve conosco. E também Muitas até a pessoas próxima queridas. semana. Tô vendo aqui. Quarta-feira, minhas lives são às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Semana que vem eu vou trazer um outro tema. Não sei o que eu vou trazer, mas sempre um assunto interessante, tá bom? Beijo, querida. Até a próxima. Obrigada.